Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo para fazer com que vocês tenham uma noção mais exata de por que o brasileiro é pobre. Todos nós queremos dinheiro, né? Ninguém odeia dinheiro. Se aparecesse um saco de dinheiro na minha sala, é óbvio que por mais que eu tenha feito voto de pobreza quando estava no mosteiro de São Bento, eu não jogaria embora, nem daria de volta para não distribuiria com os pobres, sou sincero. Então, todos nós queremos dinheiro. Mas o Brasil é rico e o brasileiro é pobre. E não só isso, o brasileiro deve continuar pobre. Esse vai ser o tema desse vídeo. O Brasil é muito rico. A Amazônia tem riquezas incalculáveis. Minas Gerais foi explorada, toneladas de ouro foram levadas para a Europa, por Fernando de Noronha e os Rothschild. Mas o brasileiro sempre continua pobre, a não ser uma elite de 1%. Vamos explorar isso? Vamos ao texto. O Brasil deve continuar eternamente pobre. É o que estatui a letra do hino nacional brasileiro, no verso do qual seu autor, Francisco Manuel da Silva, é o poeta, estranhamente declara estarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Aí ele reconhece as inumeráveis riquezas do nosso berço, país, mas, de certa forma, parece proibir que nós nos levantemos para fazermos um esforço e explorar em nosso benefício. Então, Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta estelado, e diga o vendedor dessa flâmula, paz no futuro e glória do passado. Então, vejam a letra nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, a luz do sol e a luz do mar profundo, esqueci agora, né? O rio de Ipiranga, margem para a cidade, um povo vai cobrar do retumante, e o sol da liberdade fuge do brilho no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seu seio a liberdade desafia em nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem o teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, sem seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras minhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, mãe gentil, pátria amada, Brasil, não encontrei aí, de memória, mas deitado eternamente em berço esplêndido, iluminado ao sol do novo mundo, fulguras ao Brasil, florão da América, e vai por aí. Então, não me lembrei de memória desse texto, devia estar com o texto aqui. Mas deitado eternamente, olha, eternamente quer dizer que ele sabia, ou então ele, se não sabia, ele profetizou que nós estaríamos em um berço de ouro, mas não poderíamos explorar essas riquezas. Bom, a história da vergonha começa com a contradição flagrante contida na Carta de Privação minha. Então, o que nós vemos como sendo o descobrimento, vamos voltar para a nossa câmera, o que nós vemos como descobrimento aqui, na verdade não foi descobrimento. Portugal já sabia que aqui era a África. Já tínhamos esse mapa. Aqui era a África. E para além da África, então nessa direção, que seria o contrário, né? Eu estou apontando para cá na câmera, mas na verdade não é a leste, é a oeste. Havia terras. Já sabia. E então vem Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil. Não vem para descobrir, vem para achar.
É o que diz a carta de Pelo Vaz Caminha. Lido aqui, ou lido aqui, já mostrei outras vezes, a figura mostra Mestre João, que era o responsável, né, pelo roteiro, né, e Frei Henrique de Coimbra, vendo Pero Vaz Caminha ler a sua carta, onde ele diz que veio dar ao rei a notícia do achamento dessa vossa terra nova. Achar, minha gente, não é descobrir. Aqui está, portanto, a safadeza. Então foi achado porque se procurou. Aí já começa a safadeza. Bom, então o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi achado. Continuemos. Vamos ao texto. Portugal sabia, portanto, da existência de supostas terras, eles supunham que eram ilhas, a oeste da África, do Cabo Verde. Hoje sabemos que entre a Baía de Porto Seguro, portanto, o Brasil, as costas do Brasil, e as Ilhas Canárias, na África, que foi o caminho percorrido por Vasco da Gama quando descobriu a rota para as Índias, costeando a África, havia uma distância de 4.333 quilômetros. A pergunta que se faz é: a frota de Cabral deveria ir para a Índia, ou seja, fazer a mesma rota que Vasco da Gama fez. Sair de Lisboa, dar a volta pelas costas da África, passar pelo Cabo das Tormentas lá embaixo, no norte da África, depois subir e ir para as Índias. Cabral foi para um grupo de ilhas chamado Arquipélago do Cabo Verde, e aí, entre a Grande Canária e as costas do Brasil, havia exatamente 4.333 quilômetros. E aí o livro só dizer que Cabral se afastou das ilhas da Canária e veio para o Brasil para evitar calmarias, seria o maior absurdo. Mas os históricos disseram isso. Ou seja, 4.333 quilômetros afastado das costas da África, meu Deus, é o Oceano Atlântico todo, para poder não ter falta de vento que soprasse nos veleiros. Então, aí começa a história da vergonha. Em seguida vem colônia de exploração e não um território propriamente. Ou seja, qualquer rei inteligente, como foi feito nos Estados Unidos, ao ser descoberta uma terra nova, a Inglaterra fez o quê? Mandou povoar. Os primeiros foram os pilgrims, os protestantes, peregrinos. Mas o Brasil decidiu fazer uma colônia de exploração. Então, não se preocupou com o povoamento do navio. Então, a colonização do Brasil é feita vergonhosamente, aqui estão chegando, mas a ser feita derrubando. Ó, aqui nós temos a Mata Virgem, uma coisa lindíssima, estão chegando aqui, a frota está. Então, ó, dessa Bahia, que é Porto Seguro, até a África, tem 4.333 quilômetros. Cabral atravessou o Oceano Atlântico inteiro para achar o Brasil. E, quando achou, o rei de Portugal decidiu que devia arrendar as terras e não povoar. E arrendar as terras, aqui nós temos, ó. Aqui nós temos mais. Então, minha gente, Cabral deveria fazer o roteiro seguinte, ó. Sair de Lisboa, lá em cima, dar a volta à África e continuar para as Índias. Ele fez o contrário, ele veio para cá. E há uma distância de 4.303 quilômetros, que é o Oceano Atlântico todo. É um absurdo dizer que ele encontrou o Brasil, ele descobriu o Brasil. Ele achou. Mas, infelizmente, depois que achou, meteu o pau. Ou seja, o reizinho Dom Manuel I achou que deveria
arrendar o Brasil, alugar o Brasil a um marrano, que era um judeu batizado, chamado Fernando de Noronha. Na verdade, era a testa de ferro do Barão de Rothschild. E aí, aqui está agora o trabalho do Fernando Noronha. Ficou na ilha que tem esse nome, Fernando Noronha. De lá ele supervisionava a derrubada da madeira que deu nome ao nosso país, o pau-brasil. Hoje, você só encontra essa madeira nas reservas do Embrapa, ou seja, só em pequenos canteiros que a Embrapa faz para que nós saibamos o que é o pau-brasil. Não há, portanto, naturalmente, em nenhuma floresta, não restou uma dessas árvores. Uma vergonha. O pau-brasil, vou repetir, portanto, a madeira que deu origem, deu nome ao nosso país, foi totalmente tirado, cortado por Fernando Noronha, levado para a Europa e vendido por uma fortuna. Então, aí está a obra maravilhosa do nosso rei Dom Manuel, que aqui aparece glorioso. Ele queria luxo, não queria trabalho. Vamos à próxima. Então, devia-se manter o país deitado no berço esplêndido. É o que Dom Manuel pensou. Por isso, arrendou o Brasil para o Rothschild, que na verdade tinha como braço direito Fernando Noronha. Bom, já vimos que não deixou uma árvore sobrando. Aí depois Dom Manuel achou então, que já não tinha mais árvore, porque ele queria encontrar ouro assim, andando pela terra, encontrar pepita de ouro. Era esse o pensamento do rei de Portugal. Como não encontrou, ele começou então o povoamento. Do povoamento só nos interessa o seguinte: o país foi dividido em lotes chamados capitanias hereditárias, e esses lotes depois foram distribuídos. As duas principais capitanias que prosperaram foram São Vicente e Pernambuco. A de São Vicente é São Paulo e a de Pernambuco é Pernambuco mesmo. Então São Paulo tem o nome São Vicente e a de Pernambuco tem o nome Pernambuco mesmo. Então nós estamos vendo aqui a fundação, a último governador-geral do Brasil, então ele decide povoar. Aí nomeia o governador gerais. É a época dos governadores gerais. Agora a gente vai deslanchar. Agora sim, agora a gente vai. Agora o rei decidiu que vai povoar o Brasil. E vai fazer como? Dividindo o Brasil em 15 lotes de terra, dos quais só 12, porque mais de uma capitania foi dada a um nobre. Então agora vem Mendes Sá, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Estácio de Sá. Os 3 governadores gerais. Bom, minha gente, agora nós vamos. Vamos que vamos. Então São Paulo, e Pernambuco prosperaram imensamente. A pergunta que fica é: se os nobres que foram os donatários dessas capitanias souberam que tinha tanta riqueza nas capitanias de São Vicente e Pernambuco, ou seja, São Paulo e Pernambuco, por que não vieram tomar conta das suas capitanias? Havia o quê? Um boicote? Todo mundo queria ficar rico. Não quiseram ter trabalho. Então, continuou nosso país estéril. Mas nem todos. Aqui nós temos, portanto, o governador-geral Mendes Sá, portanto, o último, inaugurando a capital do Rio de Janeiro. Ou seja, então, entre Pernambuco e São Paulo, terminou que o terceiro governador-geral, Mendes Sá, que foi o último, então fundou a cidade do Rio de Janeiro, que é onde nós moramos hoje. Que, na época, então, foi uma iniciativa do governador Estácio de Sá.
Então, aqui estaria, no mapa da época, o Rio de Janeiro, que foi deslocada, né, a capital geral era Salvador, então passou a ser o Rio de Janeiro. E aí nós temos aqui o Rio de Janeiro. Bom, minha gente, agora nós vamos que vamos. Agora nós vamos deslanchar. Com o governador geral, vamos sim. Vamos porque agora ele tem interesse. Porque quanto mais dinheiro ele ganhar, mais ele fica rico. Porque ele tem direito de cunhar moeda. Ou seja, emitir dinheiro contanto que achasse ouro. Porque naquela época não existia papel, dinheiro de papel, chamado moeda fiduciária. Só havia a moeda o moedão. Ou seja, só havia moeda, não havia papel moeda. Papel moeda não vale nada. Chama-se moeda fiduciária, porque é apenas a confiança que você tem no rei que manda fazer a moeda. Então, aqui nós temos o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, que ordenou a transferência da capital brasileira da Bahia para o Rio de Janeiro. Então, em vez de Salvador, que era a primeira capital, Marquês de Pombal está aqui no centro, responsável pela expulsão dos jesuítas do mundo inteiro. Aí nós temos essa história separada, não vai misturar as coisas. Ele mudou a capital para o Rio de Janeiro, passou a ser a sede. Era um lugar muito estratégico, muito bem localizado. Então, a pergunta que fica é, ele fez certo? Fez. Então, São Paulo ficava no extremo sul, Pernambuco quase no extremo norte. Chegou-se, inclusive, aí até o Pará. Maranhão, Pará, foram explorados porque, senão, os estrangeiros não dariam conta. Mas, finalmente, é esse homem que expulsa os jesuítas dos seus cargos. Ele tem interesse para isso, né? Ele era maçom, e os jesuítas combateram a maçonaria com todas as forças. Por isso ele expulsa os jesuítas, com um artifício muito bem bolado. Mas o fato é que ele é o responsável por nós termos por capital, durante muito tempo, o Rio de Janeiro. Então, um ato que foi histórico e, assim, nós vemos que o governo geral passa, então, de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa ordem é dada pelo Marquês de Pombal. Parece que a coisa vai indo bem. O Rio de Janeiro está estrategicamente colocado no meio, não está no extremo sul, não está no extremo norte, e nem mesmo Pernambuco ficava numa situação tão boa quanto o Rio de Janeiro. Vamos continuar o texto? Vamos. Como eu disse, né? 3 governadores gerais, Tomé de Souza, que foi para São Paulo, e Duarte da Costa, que não se tem muito a dizer a respeito, e Mendes Sá, que é o último governador, que tem uma história muito grande, foi o último governador do Brasil, e abandonou o cargo. Abandonou. Pediu ao rei de Portugal que o dispensasse do cargo. Sem dúvida, por causa do desgosto, porque o sobrinho dele, Estácio de Sá, foi ferido no rosto, numa batalha, e morreu. Eu acho que ele é desgostoso de se voltar para Portugal. É uma ideia minha. Agora nós vamos dar um corte na história. Vamos deixar o antigo e vamos dar um pulo para o Brasil moderno. A primeira coisa que nós vamos ver no Brasil moderno é o seguinte. Esse homem, vamos à nossa câmera, é o Imperador Pedro I. Um quadro belíssimo. Ele gostava de assentar, conquistava menininhas à vontade, era namorador, mas cumpria os deveres de rei. Então, aqui está em outro quadro, né? E aqui está entronizado. Entronizado depois está ele aqui no trono, depois de ser proclamado a independência do Brasil, que foi um ato de Zé Bonifácio,
alguns historiadores sugerem que a missão secreta de Bonifácio era botar o Brasil, através de Dom Pedro, nos braços do clã de Rothschild. Finalmente, seja por que vias foi, então o Brasil termina conquistando a sua, entre aspas, independência. E o quadro célebre que Pedro Américo pintou é a maior mentira do século, né? Tá belíssimo, né? Dom Pedro, à frente dos guardas, da cavalaria dele, tem um nome especial essa guarda, né? Agora eu deveria ter colocado. Então, ele vai. Isso aqui nunca existiu. Dom Pedro estava numa taberna, estava no mato, né? Fazendo aquilo que ninguém gosta de fazer, quando na verdade recebeu a notícia que ia voltar para Portugal. Então, o nosso agente secreto, José Bonifácio, segundo algumas línguas, diz a ele que vá até a embaixada da Inglaterra, que lá ele encontrar a solução. Ele vai. E lá ele, então, confia ao embaixador da Inglaterra no Brasil a solução. E a solução vai ser vender o Brasil ao clã de Rothschild. Então, Rothschild compra o Brasil, pagando às cortes portuguesas a quantia de 20 milhões de libras esterlinas. Uma quantia, na época, em ouro, fabulosa. Então, nós conquistamos nossa independência. Agora somos independentes, porque o Barão de Rothschild comprou nossa independência. Passa a ser dele. E a gente, a partir daí, é lógico que não fomos independentes coisa nenhuma. Né? Então, o padre Vitor Miller Capillo se recusou a celebrar a missa da independência do Brasil no governo militar, foi expulso do Brasil. E quando ele se recusou, quando o militar chegou lá e disse: padre, o senhor está em Copacabana e o senhor então vai celebrar a independência, uma missa pela independência do Brasil. Ele disse: não vou celebrar porque o Brasil não é independente. O Brasil pertence ao clã de Rothschild. Foi expulso do Brasil. Recentemente voltou. Então, na verdade, pertencemos ao Barão de Rothschild. Hoje, Lord Nathaniel Barão de Rothschild é o atual. Mas o escândalo da história da vergonha não fica só aí. Descobriu-se, né, muito tempo depois desses fatos, que havia uma montanha de ouro, um monte de ouro, chamado Serra Pelada. Então, essa montanha de ouro está aqui simbolicamente representada por esse monte aqui, não importa qual seja, mas é a montanha de ouro. Aqui está dito, mas é na América do Sul. É só para ilustrar, tá, minha gente? Só para ilustrar. Então, finalmente, descobrimos Serra Pelada. Uma montanha de ouro, minha gente, literalmente. Agora sim, agora a coisa vai. Feita a estimativa de quanto tinha ali em ouro, daria para pagar 5 vezes a nossa dívida externa. 5 vezes. Mas, estranhamente, né, o dono do Serra Pelada, que é o mesmo que compra a independência do Brasil, compra a renda da Serra Pelada e manda, curiosamente, ao invés de mandar uma companhia de exploração de ouro, com todo o aparato, com toda a tecnologia, ele abre o garimpo para aventureiros. Isso é incompreensível, isso é inconcebível. Então ele boicotou totalmente a nossa independência. Essa é uma montanha de ouro nos faria de fato independentes. Dá para pagar 5 vezes tudo que o Brasil devia. Mas se ele tivesse feito o quê? Contratado uma companhia especializada em exploração de minério. Ao invés disso, ele abre o maior garimpo a ser aberto. E os garimpeiros, então, vão fazer uma desgraça. Começam furando pelos lados, depois vão furando para baixo. E terminam abrindo um poço artesiano, um lençol de água.
o lençol de água, então, era fantasticamente grande, inunda tudo. Hoje é um lago. Então, todo mundo tem que parar o trabalho, né? E aí, a montanha lendária, que nos daria a nossa sonhada liberdade, que é o que os Estados Unidos supostamente têm, também não tem, é um mito. Isso aqui é um mito, é uma lenda. Para começar a conversar, não é liberdade, é mitra. Mas vamos acreditar na mentira e supor que os Estados Unidos aqui têm o símbolo da sua liberdade. É o maior país devedor do FMI. E tem uma bolha, ou seja, tem um déficit de 60 trilhões de dólares, porque a dívida dele, a dívida que os presidentes dos Estados Unidos tiveram para poder tornar o mundo democrático, ou seja, eu vou fazer você uma democracia, você queira ou não queira. Olha que frase linda. Veja a filosofia contida aí. Bush Jr., W. Bush Jr., diz para os árabes: os Estados Unidos receberam de Deus, eu fui testemunha, ele diz, ele pede no meio do culto, ele é protestante, batista eu acho, ele pede ao pastor o púlpito, vai até o púlpito e diz: sonhei com Jesus Cristo, literalmente, minha gente. E Jesus me disse que os Estados Unidos têm o dever de tornar o mundo democrático. Isso é uma vergonha. E o pessoal acreditou. Barack Obama repete: os Estados Unidos têm o sagrado dever de democratizar o mundo. Por quê? Porque os reis são donos da terra. Então, não roubavam. Por quê? Se é tirado do bolso, vai votar no outro. Agora, presidente eleito de 4 em 4 anos, tendo direito a 2 mandatos, então, eles teriam, evidentemente, todo interesse em se eleger, roubar o quanto pudessem e com essa corrupção. Logo, achamos, parece que é uma opinião que eu posso dizer, que quando os Rothschild, então, botaram a Serra Pelada na mão dos garimpeiros, boicotaram a independência do Brasil, mais uma vez. E a garantia do ouro que ele teve durante o tempo que foi extraído seria as Minas Gerais. Portanto, Vila Rica, Ouro Preto, então, garantia desde a independência do Brasil que esse ouro nunca foi no Brasil. Ou seja, nós nunca extraímos ouro para nós. Só durante uma pequena parcela de tempo, que era o quinto, daí a extração vai para o quinto dos infernos, e aí, pronto. Então, mais uma vez, Rothschild boicota a nossa independência. A próxima foi o Barão do Mauá. Irineu Evangelista de Souza decide fazer uma estrada de ferro que vá de norte a sul do Brasil, porque os produtores, que eram normalmente de café, era cafeicultura, e a produção, portanto, era rural, mas não havia quem garantisse a condução, né, da produção para os forços. Irineu Evangelista de Souza, maçom de verdade, de coração, vai fazer uma ferrovia. Emprega todo o dinheiro que ele tem, mas não consegue fazer de norte a sul. Então ele vai pedir aos bancos de Rothschild um empréstimo para terminar. Rothschild diz a ele: não me interessa, gastaste teu dinheiro à toa, porque a Inglaterra é o país industrializado. E um dos maiores mercados da Inglaterra é o Brasil. Se você industrializar o Brasil, está no filme, viu? Mauá. Ele é o Barão do Mauá. Então esse homem notável ficou pobre porque empregou todo o dinheiro dele para tirar a gente do berço esplêndido, levantarmos-nos, erguer a cabeça e galhardamente explorar nossa riqueza. Irineu Evangelista de Souza, Barão do Mauá. Foi a nossa última esperança. Não, não foi. Depois disso veio o Pessal. Vamos parar aqui, né? Então, o Pessal
é mais rico que a Serra Pelada. Mas 1/3 do pré-sal já é da China. Ou seja, o governo brasileiro, a primeira coisa que fez foi vender o pré-sal, leiloar o pré-sal, porque a desculpa era: a Petrobras não tem aparato, não tem maquinaria, não tem meios para explorar o pré-sal. Uma mentira sem tamanho. Depois que o presidente disse isso, então, um mês após, eu li no jornal o Globo uma reportagem escrita pela então presidente da Petrobras, era uma mulher, dizendo, não dizia que o governo mentiu, ela foi simplesmente descritiva, que o Brasil, a Petrobras, tinha todas as condições de explorar o pré-sal, que já estava explorando, e em um mês a quantidade de petróleo extraído do pré-sal pela Petrobras já tinha dobrado a produção. Então, minha gente, aí a gente pergunta: boicote, boicote, sabotagem, boicote, sabotagem, e o Brasil é vendido, 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 vendido até hoje. Então, nunca deixaremos de ser pobres. Pronto. É do interesse de todos os estrangeiros, e é do interesse dos nossos presidentes, e é do interesse do nosso Congresso que 1% da elite brasileira seja rica e 99% seja pobre. Então, está na letra do hino nacional. Esqueci de não dizer de memória, mas está a linha: deitado eternamente em berço esplêndido, iluminado ao sol de um céu profundo, fulguros ao Brasil falando da América, iluminado ao sol do novo mundo. Então está aí, deitado eternamente. Então, minha gente, vamos perder as esperanças. Porque se é eternamente, não vai parar nunca. Bom, então aos 31 minutos, revoltado, né? Porque eu sendo o que eu sou, tendo o que eu tenho, então se estivesse num país de primeiro mundo, né, eu estaria muito bem de vida. Você também. Né? Um trabalhador, um professor, né, na Suécia, ele ganha uma quantia invejável. Né? Na Inglaterra, só trabalha uma parte do dia na escola, e outra parte do dia ele leva o dever para casa, o trabalho para casa, e é remunerado. Ele trabalha metade do tempo na escola, metade do tempo em casa, e o tempo que ele trabalha em casa é remunerado. Ou seja, ele ganha o dia todo, embora só trabalhe na escola metade. Ou seja, tudo lá fora é feito diferente. De que maneira? De maneira que o país prospere e a riqueza seja distribuída pelo cidadão. Isso se chama renda per capita. É real. No Brasil não é. Quando você ouve falar em renda per capita, quer dizer, distribuição equitativa de renda. Para tornar o cidadão, vamos dizer assim, ter uma qualidade de vida. Para dar ao cidadão qualidade de vida. Aqui o que se faz: Congresso, Senado e o Judiciário. Não vamos entrar aí, porque aí de repente o senhor lá que manda em todo mundo, né, o presidente do Judiciário, o Brasil virou um sistema que se chama presidencialismo judiciário, está saindo dele lentamente, mas não se permite que o cidadão brasileiro tenha qualidade de vida, uma vida digna. Isso tudo foi feito de propósito. Minha gente, a denúncia é: tudo isso foi planejado. Segundo alguns, Bonifácio era agente da Inglaterra, da maçonaria inglesa, para esperar o momento adequado, a fim de, quando acontecesse o que ele sabia que aconteceria, Portugal exigia que Dom Pedro voltasse para lá. E era esse o momento de dizer que proclamasse a independência. Mas não houve proclamação da independência. Houve a venda do Brasil. Vergonhosamente, né, esse homem, com todos os seus galardões aqui, toda a sua simpatia, toda a sua beleza, ele vende o Brasil. Pronto. E então, não temos nossa independência. Então, muito bonito, né? Gostava de conquistar moças bonitas, e é o responsável pela venda do Brasil ao clã do Rothschild. Aí começa a nossa miséria. Pronto. Então vamos aqui, aos 34 minutos, indignados, porque somos pobres e
não é por mim só, mas por milhares de professores, milhares de médicos que vivem. Conheço um que é meu aluno, não vou citar o nome, mas há milhares de médicos que vivem correndo de um lugar para outro, para ter um salário decente. E nós temos um país que é um dos países mais ricos do mundo. Isso é uma sabotagem feita desde a independência. Pronto, está feita aqui a denúncia. Espero que o vídeo passe. Acho que eu não disse nada de quem peça de passar. E o nosso último Eldorado é o pré-sal. Já foi leiloado a preço de banana. Pronto. Agora então, não sei se nós teremos futuro. Eu estou no túnel. E estou com medo de ver uma luz vindo do túnel. Porque deve ser o trem. Se vier o trem, eu estou ferrado. Já estou pobre. Mas estou num túnel, tentando sair do túnel da pobreza. Mas se a luz aparecer lá, sem dúvida, não é a minha salvação. Vai ser a minha morte, porque será o trem que vai me esmagar. Essa é a perspectiva do Brasil hoje. Não adianta o governo dizer o que ele está dizendo. Está unindo os dois partidos. O Brasil agora é presidente de todos, União Nacional e Progresso. Bem, analise o resto por vocês mesmos. Muito obrigado pela visualização. Desculpe a indignação, mas é mais do que justa. E decidi inserir aqui exatamente com... Tem a relação a ver, tá? Com o Fórum Mundial Econômico, com a Agenda 2030 e com outras cositas más que aqui, se eu disser, vai ser censurado. Tudo é feito para que o país quebre. Fecha. Aí fecham. O presidente da época disse, não fecha que o Brasil vai quebrar. Fecharam. A burguesia foi esmagada. E a burguesia é quem pensa antes de votar. Porque os pobres não pensam. Votam por um tijolo, uma parede, uma casa, até por uma escova de dentes. Até a próxima.